Olá, sou o Fernando e vou continuar a aula anterior, só que agora dessa vez abordando exercícios de fixação, tá certo? E bem, abordaremos um exercício proposto pelo livro de Hamed, tá certo, de eletrônica de potência, e é um problema que ele está adaptado. E ele diz o seguinte: um controlador monofásico de potência alimentado por uma fonte de 120 volts alimenta, por sua vez, uma carga resistiva de 25 ohms. Determine o valor RMS da corrente na saída, da tensão na saída também RMS e o fator de potência se o ângulo de retardo for letra A 0 graus, B 30 graus e C 180 graus, tá certo? Antes de tudo, analise aqui o circuito representado na questão. Tem-se dois SCRs em antiparalelo, o qual será indicado o ângulo de retardo por meio deles. O primeiro SCR fica responsável pela condução do semiciclo positivo, o segundo pelo semiciclo negativo. Cada um destes dispositivos acoplados ao SCR serão responsáveis pelo controle da chave mediante o retardo da condução. Os gráficos de tensão e corrente de entrada são esses daqui, certo? Não é de nenhuma surpresa a forma de onda, visto que se trata de conversores de potência CA. A tensão definida pelo SCR será determinada pelo ângulo de retardo escolhido. Cada dispositivo de medição dessa imagem irá nos auxiliar na visualização e comparação dos gráficos, ok? Então bem, como aprendemos na última aula, o valor RMS da corrente na saída é dado por tensão de entrada dividido pela resistência vezes o fator de potência, sendo o fator de potência a raiz de 1 menos alfa sobre π mais seno de 2α dividido por 2π, tá certo? E através disso também dizemos que o valor RMS da tensão de saída é dado por tensão de entrada vezes o fator de potência. Agora, basta aplicar esta condição para cada caso e depois obteremos as suas respectivas formas de onda. Então, primeiramente, resolveremos a letra A. Analisaremos com base em um ângulo de retardo de 0 graus, tá certo? O seguinte, se transformarmos o ângulo de disparo que está em graus em radiano, obteremos 0 radiano. Então, para calcular primeiramente o fator de potência, nós aplicamos aqui na sua equação, tá certo? Substituindo o alfa, que representa o ângulo de retardo, tá certo? Então ficou o fator de potência é igual a raiz de 1 menos 0 dividido por π, mais seno de 2 vezes 0 dividido por 2π. Sendo isso, após a sua manipulação algébrica, resultado em 1, tá certo? Então, para isso, para calcular a corrente de saída RMS, tivemos que dividir a tensão de entrada pela resistência da carga, tá certo? Que foi de 120 dividido por 25 vezes o fator de potência, que foi 1, resultando em uma corrente de 4,8 amperes, tá certo? E o seguinte, para calcular a tensão RMS de saída, nós multiplicamos o 120, que é a tensão de entrada, pelo fator de potência 1, que resultou também em 120 volts, tá certo? Bem, agora analise as imagens. Veja que o gráfico de tensão e corrente na carga se equiparam aos gráficos de tensão e corrente de entrada no circuito. Logo, os valores RMS condizem com os valores de entrada também. Isso se explica pois o ângulo de retardo foi de 0 graus, fazendo com que a condução iniciasse no mesmo instante que os valores de entrada, tá certo? Agora, note que o dispositivo do SCR, tá certo? Eles estão aqui marcando a condução de 0, certo? Uma tensão de 0. Isso se aplica devido ao ângulo de disparo de 0 graus, tá certo? Enquanto a tensão na carga continua fluindo da mesma maneira que a tensão disponível na sua entrada. O mesmo acontece para a sua corrente, tá bom? Resolvendo agora a letra B, analisaremos com base em um ângulo de retardo de 30 graus. Se convertermos esses 30 graus para radiano, obteremos π sobre 6 radiano, tá certo? E da mesma maneira que fizemos na letra A, faremos aqui, substituindo alfa pelo valor do ângulo encontrado, tá certo? Iremos colocar aqui, né? Dentro da raiz vai ficar 1 menos
π sobre 6 dividido por π, mais seno de 2 vezes π sobre 6, tudo isso dividido por 2π, tá bom? Após a sua manipulação, após a resolução disso, obtemos um fator de potência de 0,834, que também pode ser dito como 83,4%, tá certo? E então, para calcular a sua RMS, certo, da corrente de saída, temos aqui que 120 dividido por 25 vezes o fator de potência novo encontrado para esse ângulo de retardo aí de 30 graus, obtemos uma corrente RMS de 4 amperes. Já no caso, para medir a tensão RMS de saída, no caso, só multiplicamos o 120, que foi a tensão de entrada, pelo fator de potência encontrado de 0,834, resultando em uma tensão RMS de 100,08 volts, tá certo? Então, analise agora essas imagens, tá certo? Veja que o gráfico de tensão e corrente na carga permanecem da mesma forma com a mesma frequência, porque essa é uma das condições dos controladores de potência CA. Porém, a tensão e a corrente RMS na carga não são iguais às condições de entrada, mas elas atendem às equações feitas anteriormente. Veja que com ângulo de disparo de 30 graus, a condução só passa a ocorrer após essa defasagem de 30 graus aí, destacado nesse gráfico, que está relacionado com a tensão na carga e a tensão no SCR, certo? E sendo essa tensão equivalente a isso, retida nos SCRs, como mostra nesses gráficos. Então, por último, vamos resolver aqui a letra C. Bem, trabalhando agora com um ângulo de disparo de 180 graus, tá certo? Que convertendo para radiano se transforma em π radiano. Calculando o fator de potência, substituiremos aqui o alfa por π. E a sua expressão ficará raiz de 1 menos π sobre π mais seno de 2π dividido por 2π, tá certo? Que ao manipularmos algebricamente resultaremos em zero, fator de potência de zero. Então, para calcular a corrente RMS da saída, né, temos que multiplicar 120 dividido por 25 por zero. Isso resultou também em uma corrente de aproximadamente zero, tá certo? Uma corrente de zero. E ali para a tensão ocorreu a mesma coisa. Ao multiplicar 120 por zero, obtemos também 0 volts. Então, note que os gráficos formados mediante o ângulo de disparo de 180 graus resultam em corrente e tensão nulas, visto que o ângulo de retardo foi de 180 graus para cada chave semicondutora, certo? Impedindo o fluxo da corrente e a carga. Portanto, toda a potência foi retida nos SCRs. Todavia, eu quero que vocês analisem que essa corrente está fluindo na casa dos microamperes, tá certo? Que quando comparada a corrente normal do nosso sistema, que seria uma corrente aplicada, por exemplo, quando o ângulo de retardo foi de 0 de 4,8 amperes, é uma corrente teoricamente desprezível, tá certo? Porém, o gráfico oscilado desta maneira, por se tratar de uma medida única, certo? De um gráfico de tensão que está por tempo e corrente em microampere. Mas se nós adaptarmos esse gráfico aqui para a mesma característica dos gráficos anteriores, com escala de 1 ampere, certo? De 1 em 1 ampere, obteremos também uma reta ou algo semelhante, tá certo? Bem, por hoje é isso. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que em breve estaremos respondendo. Abraços.